Um líder que chegou ao poder com um golpe. Criou leis que existem até hoje. E governou sem eleições. Mas afinal, Getúlio Vargas foi herói ou ditador? Rio de Janeiro, 1954. Um tiro ecoa, mas não para silenciar um homem, e sim para eternizar um mito. Saio da vida para entrar na história. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui você aprende história de um jeito simples, direto e sem enrolação. Em poucos minutos, você vai entender o que foi a Era Vargas, como ele chegou ao poder, o que ele fez no governo e por que até hoje ele é tão discutido. E fica até o final, porque a parte mais polêmica vem depois. Seria a história não terminou aí, não. O assassinato de João Pessoa, que era o vice na chapa do Vargas, foi a faísca que botou fogo no país. Usando esse crime como estopim, a Aliança Liberal, com o apoio de uma parte importante do exército, partiu para o tudo ou nada e articulou um golpe de Estado. E foi assim que a República Velha desmoronou. O presidente Washington Luiz foi tirado do poder e Getúlio Vargas assumiu a chefia de um governo provisório.
Essa imagem marca exatamente esse momento, o começo oficial da Era Vargas. Uma nova página na história do Brasil estava sendo virada. Uma vez no poder, o grande desafio do Vargas era se manter lá. A Revolução de 1932. E os primeiros anos não foram nada fáceis, foram super turbulentos, marcados por uma luta constante para centralizar o poder e, claro, silenciar quem era contra. E o maior desafio de todos veio de São Paulo. Em 1932, os paulistas pegaram em armas no que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista. Foi uma verdadeira guerra civil, sabe? Eles exigiam um fim do governo provisório e uma nova Constituição para o país. A Constituição de 1934 e o voto feminino. E olha que a pressão deles deu resultado. Vargas convocou uma Assembleia Constituinte. Em 1934, o Brasil ganhou uma nova Constituição. E olha que ela trouxe avanços incríveis para a época. O voto feminino foi finalmente garantido em todo o país. A educação primária se tornou obrigatória e foi criada a Justiça do Trabalho, que se tornaria um dos pilares do governo Vargas. Mas essa estabilidade não durou muito tempo. O Brasil, assim como o mundo inteiro nos anos 30, virou um palco para uma batalha ferrenha entre ideologias extremas. De um lado, tinha a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de inspiração fascista. Do outro, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Vargas precisava para agir. O cheque-mate foi uma manobra muito bem executada em 3 passos. Primeiro, fabricaram e divulgaram a ameaça. Segundo, com a nação apavorada, Vargas declarou estado de guerra para combater o tal perigo. E terceiro, o cheque-mate. Em 10 de novembro de 1937, ele usou esses poderes todos para dar um alto golpe. Fechou o Congresso, cancelou as eleições e impôs a sua ditadura. A polaca e a repressão. Esse novo regime foi baseado numa nova Constituição, que foi apelidada de polaca porque ela era inspirada em regimes autoritários da Europa. E o que ela fazia? Basicamente, concentrava todo o poder nas mãos de Vargas. Partidos políticos, liberdade de imprensa, direito de greve, tudo isso foi simplesmente varrido do mapa. Mas enquanto o regime concedia direitos com uma mão, ele tirava liberdades com a outra. A outra face do Estado Novo era a da repressão total. O principal instrumento para isso era o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Pensa nele como o grande irmão do Estado Novo. Ele censurava jornais, rádios, teatros, qualquer coisa que criticasse o governo. E, ao mesmo tempo, produziu uma propaganda massiva para exaltar a figura de Vargas, transformando-o num verdadeiro herói da nação. Em um gesto teatral e simbólico, bandeiras estaduais foram queimadas em praças públicas. Vargas queria deixar claro, não havia mais paulistas, mineiros ou gaúchos. Havia apenas brasileiros, e todos deviam lealdade ao governo central. O regionalismo era o inimigo. A unidade nacional, imposta pelo fogo e pela lei, era a nova ordem. A máquina do Estado e a indústria. A hora do Brasil tornava-se sagrada nas casas brasileiras. Todas as noites, as famílias se reuniam em torno do rádio de madeira. Era o som da presença de Getúlio em cada lar, de cada rincão do país. O rádio não era apenas entretenimento, era a ferramenta de unificação de um Brasil
que ainda aprendia a se conhecer. A visão de Getúlio era clara. O Brasil não poderia ser apenas o fazendão do mundo. O futuro estava nas fábricas. O país começou a se industrializar a passos largos. Operários, muitos vindos do campo, agora operavam máquinas maciças de ferro. O suor das fábricas tornava-se o combustível de uma economia que buscava sua independência. Surgiam os gigantes. A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, foi o marco zero. Faíscas de solda e o brilho do aço derretido simbolizavam a modernidade. Vargas negociou com potências mundiais para obter o financiamento necessário, jogando o jogo da diplomacia internacional para construir as bases do nosso desenvolvimento. Mas o que adiantava indústrias sem direitos? Getúlio então assina a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Salário mínimo, férias, jornada de 8 horas. Ao carimbar as primeiras carteiras de trabalho, ele selava um pacto com a classe operária. Ele tornava-se para milhões o pai dos pobres, o homem que deu dignidade ao trabalhador brasileiro. E é aqui que a gente entra na maior e mais fascinante contradição do Estado Novo, porque ao mesmo tempo em que era uma ditadura extremamente repressiva, foi também o período em que os direitos dos trabalhadores mais avançaram. E foi isso que construiu aquela imagem duradoura de Vargas. E olha, nada simboliza melhor essa faceta dele do que a carteira de trabalho. Para milhões e milhões de brasileiros, esse documento representava a dignidade, cidadania e a proteção do Estado. Era a imagem de Vargas como o pai dos pobres se tornando algo concreto. Em 1943, Vargas unificou todas as leis trabalhistas na famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela garantia direitos que hoje parecem básicos para a gente, mas que na época eram revolucionários. Jornada de 8 horas, salário mínimo, férias pagas, e isso criou para ele uma base de apoio popular imensa e extremamente leal. Segunda Guerra e a ironia. Mas nenhuma ditadura, no entanto, dura para sempre, e por uma grande ironia do destino, foi um conflito global que expôs a contradição fatal do Estado Novo e acabou levando ao seu fim. Com a Segunda Guerra Mundial, Vargas alinhou o Brasil com os aliados e enviou a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália. Lutar contra quem? Contra regimes nazi-fascistas, exatamente a mesma ideologia que, em grande parte, inspirava o seu próprio governo aqui no Brasil. A ironia era gritante. Enquanto os soldados lutavam, a diplomacia cultural florescia. Carmen Miranda, com seu brilho e ritmo, tornava-se o rosto do Brasil em Hollywood. Era a política de boa vizinhança dos Estados Unidos. O Zé Carioca nascia nos estúdios Disney. O Brasil exportava alegria e exotismo, enquanto recebia empréstimos e apoio tecnológico para suas indústrias. Na Europa, o contraste era brutal. Soldados brasileiros, acostumados ao sol tropical, agora enfrentavam o gelo e a neve dos Apeninos. Em Monte Castelo, mostraram sua bravura. A cobra fumou, contrariando o ditado da época. O sacrifício dos pracinhas brasileiros ajudou a libertar a Itália, mas criou um dilema insustentável para Vargas em casa. Como podia um governo enviar soldados para lutar contra ditaduras no exterior enquanto mantinha uma ditadura no Brasil? Sob o comando de Filinto Müller, a repressão do Estado Novo era implacável. Salas de interrogatório sombrias guardavam segredos terríveis de tortura e perseguição política. A máscara do pai dos pobres começava a rachar sob o peso do autoritarismo. A oposição ganhou voz. Estudantes saíram às ruas em silêncio, com mordaças pretas, protestando contra a falta de liberdade. O clamor por redemocratização tornava-se ensurdecedor. O exército, que fora a base de sustentação de Getúlio, agora percebia que o tempo do ditador estava chegando ao fim. O vento da liberdade que soprava da Europa chegava com força aos trópicos. O fim da era. E essa se tornou a pergunta que ninguém mais conseguia ignorar. Como é que podia? Como era possível que soldados brasileiros estivessem morrendo na Europa em nome da democracia, enquanto aqui no Brasil a gente vivia em uma ditadura? Essa contradição ficou simplesmente insustentável.
A pressão da sociedade, e principalmente dos mesmos militares que tinham colocado ele no poder, só aumentava. Com a vitória das democracias no fim da guerra, o Estado Novo perdeu toda a sustentação. Em outubro de 1945, os generais forçaram Vargas a renunciar. A era Vargas, pelo menos naquela primeira fase, chegava ao fim. Getúlio, isolado em sua biblioteca, lia os ataques nos jornais. Ele sentia o cerco se fechar. Seus antigos aliados agora conspiravam nos corredores do poder. O homem que governou com mão de ferro por 15 anos percebia que o jogo político exigia novas cartas, cartas que ele, naquele momento, não possuía. Em outubro de 1945, sem resistência armada, Vargas renuncia. Ele sai do Palácio do Catete em um carro preto sob o silêncio da noite. Ele parte para o exílio voluntário em sua estância em São Borja. Mas enganava-se quem pensava que sua história terminaria ali. Ele era um político de fôlego longo, e o povo não o esqueceria tão fácil. O retorno e o fim. 5 anos depois, o retorno triunfal. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Em 1950, Getúlio Vargas é eleito presidente pelo voto direto. Ele subia as escadas do palácio não mais como um revolucionário de botas, mas como um líder democraticamente escolhido. O povo o carregava nos braços, esperando que ele retomasse o progresso que prometera. Mas o Brasil de 1900 Major Rubens Vaz. As investigações apontavam para o palácio, para a guarda pessoal de Getúlio. O presidente estava encurralado. Tenho a impressão de que estou sobre um vulcão, disse ele. O ultimato dos militares era a renúncia ou a deposição. Madrugada de 24 de agosto. O Palácio do Catete está em silêncio. Getúlio se retira para seu quarto. Ele veste seu pijama de seda, senta-se na beira da cama. O homem que enfrentou revoluções e guerras agora enfrentava seu destino final. Ele não aceitaria a humilhação da deposição. O som de um único disparo cortou o silêncio da manhã carioca. Sobre a mesa, uma carta, a Carta Testamento. Nela, Getúlio falava diretamente ao coração do Brasil. Ele denunciava forças internacionais e grupos nacionais que queriam escravizar o povo. Ao lerem Saio da vida para entrar na história, os brasileiros entraram em choque. O ódio contra o ditador transformou-se numa inscreve no canal.